Os dois primeiros réus, eles foram condenados por 5 crimes. O crime de tentativa, né, que é o crime de tentar abolir o Estado Democrático de Direito, o crime de golpe de Estado, o crime de associação criminosa armada, o crime de dano qualificado, porque é o dano com armas, e o crime de dano a patrimônio tombado. 5 crimes. Um foi a 17, o outro a 14. No julgamento de ontem, o Alexandre de Moraes ele jogou, né, as penas mais altas. O ministro Nunes Marques jogou penas mais baixas. O ministro Dias Toffoli, ele acompanhou o voto do relator. Agora é engraçado, o Dias Toffoli, ele que apareceu na semana passada como o senhor da análise das minúcias das provas, ele vem agora e julga, acompanha o voto do relator. Pode fazer isso? Pode. Isso é a famosa baciada. Quando a pessoa não quer fazer muita coisa, ela fala acompanha o voto do relator. Acompanha o voto do relator. Não quero trabalhar, acompanha o voto do relator. Aí o Zanin falou 11, o Nunes Marques não queria a abolição do Estado Democrático de Direito, o André Mendonça não quis outra coisa, aí o Barroso ele falou o seguinte, que não dá para você punir por abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, porque se você tenta um golpe de Estado, você tenta abolir o Estado Democrático de Direito, se você tenta abolir o Estado Democrático de Direito, é um golpe de Estado. Então, isso é uma forma de condenação, condenar 2 vezes a mesma coisa, né? É a famosa proibição do bis in idem, né? Proibir a condenação de 2 coisas. O voto do Alexandre de Moraes, ele prevaleceu, foi 17 anos, 14 anos. Tá, ok, vamos lá. Que crimes as pessoas cometeram? Com base em quê? Porque o que muito se disse ali. Em primeiro lugar, eles foram julgados de acordo com a doutrina dos crimes multitudinários. Eu falei ontem para você. O crime multitudinário, ele é uma construção doutrinária, não é jurisprudencial. A doutrina que inventou isso. Não existe na lei crime multitudinário. Eu expliquei para vocês ontem que o crime, quando a lei fala em multidão, é para atenuar a pena. Não é para ferrar a vida do réu. Não é para acabar com a garantia processual penal. Como é que nasceu? Como é que criou o corpo no Brasil? A teoria do crime multitudinário. Criou o corpo com o Carandiru. Que nós tínhamos aquele monte de policiais que cometeram, né, a contenção dos presos no Carandiru e mataram 111 pessoas. Só que essa teoria ela é tão maluca. Essa teoria ela não tem base no ordenamento jurídico, que até hoje, 30 anos depois do massacre no Carandiru, ninguém foi condenado. Mas esta ideia, ela lançou raízes. Então, quando tem linchamento, por exemplo, aplica a teoria do crime multitudinário. Aí, quando tem crime em quadrilha, bandidos se reúnem para assaltar um banco, crime multitudinário. E para que se fala em crime multitudinário? Porque num crime multitudinário, com um número grande de pessoas reunidas para uma mesma finalidade, fica difícil para o Estado comprovar a ação individual de cada uma delas. Fica difícil. Então vamos fazer o crime multitudinário. Não! Não! O direito penal moderno só é moderno, só saiu do medievalismo. Só saiu do medievalismo porque aconteceu um troço chamado individualização da pena. Porque antes era a tribo. A tribo é a selvageria. A democracia não comporta a selvageria, não comporta tribalismo. Logo, se a gente pensa que a gente é moderno, a gente não é, porque a gente está sendo tribal. Mas o que fazer, então, quando
Muitas pessoas cometem um crime, de maneira que fica difícil para o Estado comprovar quem fez o quê. Não sei. Quem tem que saber é o legislador, que ganha quase 42 mil por mês, tem 50 assessores, auxílio moradia, auxílio cueca, auxílio gravata, auxílio paletó. Porque nesse país, tanto o Código Penal e a Constituição só diz o seguinte: não pode haver crime sem lei anterior que o defina, não pode haver pena sem prévia cominação legal, ou seja, não é crime se não tem lei que diga que é crime antes do fato acontecer. Não pode aplicar pena sem que exista a descrição dessa pena numa lei que é anterior desse fato que aconteceu. E para que se aplique a pena e para que se diga que um ato cometido é um crime, além da lei anterior que diga que aquele fato é crime e que esse fato considerado crime merece uma pena tal, para que isso aconteça, existe o processo. Então, as regras, as normas, a lei processual penal, ela tem que ser observada. Porque se não for, não pode falar que é crime, mesmo que seja crime. Por que o Toffolindo anulou as provas da coisa, da leniência, do acordo de leniência da Odebrecht? Não foram seguidas as regras processuais. Então tem que seguir o processo. E o processo brasileiro só trabalha com esse lance, junto com o Código Penal, da individualização da conduta. Você só responde por aquilo que você cometeu. Aí vem o massacre do Carandiru, e é isso que um doutrinador... o crime multitudinário. E quando o Ministério Público de São Paulo vem com a tese do crime multitudinário, ele explica, olha, não dá para provar. Problema do Estado. Por que tem tanto estuprador na rua? Por que tem tanto pedófilo na rua? Por que a gente não pode sair com o celular em casa? Porque a regra processual é rígida. É rígida. Agora, é rígida porque ela não permite assumir coisas. Mas o fato é que essa doutrina tomou força. Tomou força e criou um corpo jurisprudencial no Brasil. E o corpo jurisprudencial é, nos crimes multitudinários, a denúncia ela pode ser genérica. Ela não precisa descrever quais atos cada denunciado tomou. Basta que o denunciado estava lá no meio do negócio. Teve o linchamento, mataram a mulher no Guarujá, juntou o povão lá. Você se juntou ao povo, você vai responder pelo homicídio daquela mulher na qualidade de um homicida de um crime multitudinário. É certo isso? Não, não é. Não é por quê? Porque não é crime ser curioso. Não é crime ser mórbido. Não é crime ser imbecil. Quer criminalizar a imbecilidade? Criminaliza. Quer criminalizar a morbidez? Criminaliza. Quer criminalizar a curiosidade? Criminaliza. Como é que criminaliza? Criando uma lei dizendo que curiosidade é crime. Agora, eu não posso dizer que porque a pessoa estava ali na multidão do linchamento, que ela cometeu crime de homicídio, e que eu não precise descrever a conduta assassina dela, porque é um crime multitudinário, é muito fácil.